Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí vamos ler o verso 51 e parar aqui. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Nessa leitura da palavra, se a gente fosse pregar de uma maneira coerente, para você entender o contexto, nós gastaríamos mais de 1 hora. Certamente nós não faremos isso nessa manhã. Nós sabemos que desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel foi separado por Deus para ser um símbolo para toda a terra. Eles seriam sacerdócio, eles seriam o povo de Deus, e através deles, Deus estaria dando testemunho para as outras nações. Por isso diz, vocês são as minhas testemunhas. Quando Deus quer se revelar de alguma forma, Ele vai usar meios para se mostrar que Ele é Deus, só que de uma maneira velada, escondida. É como você vê uma peça de teatro, que você vê os atores encenando, mas o autor da peça está atrás da cortina. Você não vê quem escreveu a peça. Você está vendo a peça, você está vendo os atores, você está vendo as pessoas falar, cantar, interagir uma com a outra, mas há algo por trás da cortina que nós não vemos. Normalmente, por trás da cortina, que o outro exemplo também seria assim, vou varrer a casa, nossa, tá vindo aí, tá chegando em casa. Espera aí, bota aqui debaixo. Fala, oi, seja bem-vindo. Ou você vai na casa do americano, está tudo limpinho, até você abrir a porta do closet. Aí sai igual desenho, cai tudo assim. O que eu quero dizer? Atrás da cortina, o show tem que continuar, o show está na frente. Aqui atrás é tudo caótico. É gente correndo, é gente passando maquiagem, é gente gritando. Onde está a minha peruca? Gente, rasgou meu vestido. O público não vê. O público está vendo um teatro. O público está vendo a encenação. O público está vendo um coral de igreja cantar. Quer ver uma coisa? Espetacular é coral de igreja. É algo divino. Maravilhoso. Até se conhecer os bastidores de um coral. E você fala, gente, essa gente é crente. Como é que pode? Vai apresentar daqui a 5 minutos. Eles estão discutindo lá atrás. Quando chega lá, estão todos cantando igual anjinho. Assim, às vezes, é a nossa vida. Mas Deus, esse é o grande autor, te escolheu para se revelar através de você. Digamos que eu não ia na igreja, ok? Não leio Bíblia, não conheço nada de igreja, nada de cruz. Como eu vou conhecer Jesus? Eu posso dizer para vocês assim, na minha história de vida, tenho 2 pessoas, possivelmente 3, que eu vi que realmente se converteram a Cristo. Essas 2 pessoas eram crentes. Igual você costuma falar da sua mãe devia ser uma pessoa assim. De todas as pessoas que eu conheço de 2 pessoas na minha vida que eu posso falar. Aquelas pessoas, o dia que aceitaram Jesus, é uma coisa impressionante. É como que aquilo absorve dentro da vida da pessoa. A pessoa não só se veste por um culto, a pessoa tem uma mudança de vida que afeta toda a vida dela, em todas as áreas. E pastores, eu tenho 2 pastores na minha vida, um deles eu nunca me conheceu, nunca me viu, mas foi alguém que eu fiz aula com ele durante 1 ano, online, assim, então, ele já faleceu, e um pastor que eu conheci no Brasil,
por um período de 2 anos. Pelo menos naquele período que eu conheci, aquele pastor realmente era um homem de Deus. Então, eu não conheço a Deus, mas Deus se revela através de você para mim. E se você ver na história do povo de Israel, você vai ver reclamação, murmuração, apostasia, mas você vê um Deus fiel na vida deles. Por que eu estou aqui? Porque Deus é fiel. Por que você louva ao Senhor? Porque Deus é fiel. O nosso culto, se fosse baseado no homem, acabaria. Mas é porque Deus nos carrega. Deus interfere. Nós temos o coração machucado, como diz a canção? Temos. Temos o coração ferido? Temos. Igual ela falou, quantas pessoas saem da igreja machucadas pela igreja? E não é só protestante ou católica, é toda a religião. E aí Deus vem, apesar do nosso coração ferido, Ele diz, eu estou contigo. Amém. Não desanime. Glória a Deus. Só que eu quero falar assim, Deus usa a vida da Catherine para me ensinar. Só que por causa disso, aí você tem que lembrar disso aqui, ó. O autor da sua vida está atrás da cortina, você não vê. Mas na encenação da vida dela, Deus está me ensinando. Só que no papel que ela vai viver como mãe, como mulher, como esposa, como trabalhadora, como estudante, como filha, são várias facetas da vida, assim como um diamante tem. Cada faceta precisa ser trabalhada. Porque às vezes você é excelente como mãe, péssima como esposa. A mulher é uma esposa maravilhosa, mas não quer saber dos filhos. Ou se dá muito bem para interagir com pessoas, mas é péssima com o dinheiro. Há várias facetas na vida da gente. E Deus está trabalhando em cada uma delas, todo dia. Só que o que acontece? Eu volto para a Catherine. Por exemplo, eu vou conhecer a Catherine em Boston, através da Zezé. Ela, para mim, não existia. Eu não conheço a história dela. Nunca ouvi falar de Catherine. De repente, Deus põe uma mulher lá e fala, olha, essa é ela, a situação é assim, a vida é assim, olha, está assim, o trem está descarrilhado, uma hora está funcionando, outra hora está virando, e ela está em fé, e ela está orando, e ela me busca na madrugada. E você para como alguém que está assistindo o teatro. E a lição da sua vida começa a despejar na minha, sem mesmo você querer. É como se é um jarro de água e eu estou com um copo. E Deus começa a pegar da tua história, da tua história, da tua história, da história dela, e começa a colocar na vida de cada um de nós. E isso é o enriquecimento. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Assim como a luz passa pelo diamante e vira aquelas cores, de repente, e não é a cor do arco-íris do mundano, é de Deus, cada pessoa vem despejar no seu coração. Só que nessa manhã eu quero falar disso aqui, ó, do descortinar. Essa palavra na Bíblia é o Apocalipse. Apocalipse é tirar a cortina. E por isso nós lemos essa passagem. E aqui eu preciso agora resumir bastante para ser bem direto. Quando Jesus vai morrer na cruz, qual a primeira coisa que a gente leu nas passagens? A vergonha, a humilhação, as pessoas escarnecendo, os salteadores, os mestres da lei, os pastores, os religiosos, todo mundo aqui está blasfemando de Jesus. E está dizendo, se tu és filho de Deus, se Deus é contigo,
Se tu é usado por Deus, aí ó, faz acontecer. Veja se assim não acontece na nossa vida. Você está orando, e aí, o que deu? É muito comum aqui. Ah, pastor, eu fui na igreja a semana inteira, na semana seguinte eu bati o carro. É o oposto, sabe, do que você esperava? Você cada dia é assaltado com essas mesmas palavras. Quando ele fala assim, desça da cruz. Se Jesus não morresse na cruz, o que seria de nós? Porque ele veio para morrer na cruz, segundo os profetas. A cruz era o papel final, o ápice da cruz, porque depois vem a ressurreição. Mas Jesus tinha que passar pela cruz. Assim como cada um de nós, e eu vou usar a Catarina aqui porque é minha referência, está aqui na minha frente, ela vai passar na cruz dela. Por quê? Porque tem alguém sendo salvo cada dia. Eu vou ter que carregar a minha cruz, porque tem alguém sendo salvo cada dia. O que eu quero te falar aqui, que muitas das vezes, tudo que você vive na tua história é porque não é para você. Alguém vai ser tocado, alguém vai ser ministrado, alguém será salvo através da tua história de redenção. Quando você mostra a sua fé firme e essa persistência, eu falei com a Zezé outro dia, quem vê você não vê sua deficiência física. E você tem uma deficiência física muito grande. Mas quem te olha não vê. Por quê? Porque vê essa mulher que daqui para cima é igual uma leoa. Ela, o negócio vai dar certo, vão para frente, não sei o quê. Mesmo igual você fala, você está despedaçada. Você está cantando o hino do louvor. Amém. É a história do Mefibosete, que foi aleijado dos pés. Mas Davi fala, senta na minha mesa, porque quando a toalha te cobre, ninguém vê tua deficiência. Amém. Glória a Deus. Você vai ver a glória de Cristo em você. Amém. E as pessoas vão perguntar, como que a Cacilda aguenta? Como que o Denilson não larga essa religião? Como que a Célia vive orando? E você vai ver, gente, que mais a tua aflição, mais sincero você ora. Amém. A tua sinceridade espiritual, muitas das vezes, está ligado na tua aflição. Mas deixa eu voltar para o texto. Porque aqui, olha, quem que está atrás da cortina? Ninguém sabe. Por isso eu botei esse pano aqui. Quando Jesus morre, o que diz o verso 51? O véu, que estava assim, eu ia deixar o Denilson aqui, assim, olha. Já brincou com o seu netinho assim? Fica bom. Fica bom. Você se esconde. A Bíblia diz que o que estava atrás do véu, o véu se rasga de cima a baixo, revelando o que está. É o descortinar de Deus na história da humanidade. Tudo aquilo que então para Israel era símbolo para nós, Israel estava sendo usado, tudo que vai acontecer, as festas judaicas, tudo que Deus vai requerer do sacerdócio, vai querer da santidade, as tábuas da lei, o maná, Deus agora vai se revelar em Jesus Cristo, o seu Messias. E atrás, por que eu trouxe a arca? Atrás do véu era a peça mais importante no culto religioso de Israel, que era a Arca da Aliança. Porque era proibida a todas as pessoas, inclusive aos levitas, eles podiam carregar, por exemplo, eles tinham a vara devia ser maior, eles tinham que carregar no ombro, mas normalmente ela era tapada. Tinha um véu sobre ela. E Jesus vem e revela
abre esse caminho de propiciação a Deus. Jesus se faz essa oferta propiciatória. Essa propiciação nos faz agradável a Deus. Agora eu, gentio, para o judeu nós somos imundos. Para o judeu ortodoxo, até hoje a gente não presta. Não pense você que judeu é povo de Deus, que ele vai te tratar bem, não. Existe esse preconceito racial, cultural, religioso. Eles são o povo de Deus, nós não prestamos. Então, lá em Israel, por exemplo, pegaram a cena do pessoal fazendo uma procissão com a cruz, na Via Dolorosa. Os judeus passam assim e cospem. Aquilo é um insulto. E aquilo foi até notícia no mundo. O primeiro ministro de Israel teve que pedir desculpa. Por quê? Porque Israel vive de turismo. Para eles não interessa se é católico, se é protestante, eles vivem do turismo, é o comércio. Mas para o judeu ortodoxo, não, nós somos imundos. Mas a Bíblia fala que foi para nós, que não tínhamos Deus de acordo com ele, não tínhamos promessa, não tínhamos 10 mandamentos, nada do Antigo Testamento era para nós, nada. Nenhuma obrigação, nada daquilo era para o gentio. A Bíblia fala que nós olharíamos para a cruz e iríamos entender a mensagem de Deus. Nós que não procurávamos Deus, iríamos encontrá-lo. E nós que não éramos chamados povo de Deus, Deus estaria dizendo, esse é meu povo. Essa graça manifesta foi para nós. E aí Deus pegou e descortinou, tirou do caminho tudo que impedia e falou, eu estou fazendo a obra da expiação. Não é ninguém mais. Não é mais o homem, não está mais na mão de um sacerdócio, não está num conjunto de regras, de leis, de religiosidade. Naquele momento, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é perfeito e é uma vez e é para sempre. Por isso ele fala, está consumado. E ele entrega o Espírito. Ali acaba a lei, ali acaba sacrifício, ali acaba sacerdócio, tudo que era sombra, tudo que representava aquele momento, o grande ápice da cena, do teatro, culmina ali, a cruz de Jesus. E eu sugiro a vocês que leiam o livro de Hebreus na Bíblia de vocês. E ele é o grande sumo sacerdote que vai ao céu por nós e faz um sacrifício perfeito. Para o judeu, gente, isso é loucura. É pior do que o católico querer aceitar doutrinas protestantes ou um protestante querer aceitar a doutrina católica. É pior, é mais difícil. Para um judeu, isso é uma coisa que até hoje é um bloqueio na mente deles. E Deus precisa o quê? Paulo fala assim, quando você vem a Cristo, o véu é tirado. Lá em Coríntios fala, a luz do Evangelho está encoberta às pessoas. Porque Satanás entope aqui a mente, coloca um véu. Todas as vezes que a pessoa vai a Cristo, ou que você tem uma experiência espiritual, em tempos modernos eu falaria que é aquela aha moment. Como que eu diria isso? Como que eu não sabia disso? Você chega a uma realização, parece que te brilha uma luz, você fala, nossa, eu não via isso, eu não entendia isso. Eu estava. Naquele momento aquilo conectou, aquilo fez sentido, uau, eu não sabia disso. Em Jesus Cristo, naquele momento, toda a lei do Antigo Testamento, todo o sacerdócio, todas as festas, tudo se culmina
na pessoa de Jesus. E naquele momento Jesus disse, aqui está cumprido. Aqui está feito tudo que Deus requeria através de tudo aquilo que deu a Israel antigo. Jesus cumpriu por nós. Os 10 mandamentos nós não conseguiríamos cumprir. São 630 mandamentos para o judeu aproximadamente, que ele religiosamente tem que obedecer. E Tiago fala assim, se você quebrar um, você já quebrou os 630. Nós não tínhamos como cumprir. Jesus cumpriu por nós. Eu quero que você veja isso, tudo que vocês fizeram aqui ontem à noite. Falou da cruz, da redenção. Jesus cumpriu tudo o que era requerido da humanidade cumprir. E agora o que Deus faz? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para Aquele que nele crê. você creia. É o que foi cantado, não perca a tua fé. Eu posso estar errado, mas eu continuo crendo. É como um barco, imagina no mar, meio que à deriva, tempestade, você não sabe o que vai fazer. Mantenha a fé. A fé é como um GPS, que uma hora ela se conecta e te dá a direção. A fé é aquele negócio que você parece que se conecta, vem aquela força que você não tem. Vem a sabedoria que não era dada. Vem conhecimento que você não tinha. E você fala, como que eu pensei nisso? Uau, eu sabia que não era isso. Igual a história da tabueta lá para tirar o carro do buraco. Te é dado. Você sabe que não estava na sua cabeça aquilo. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Continue crendo, irmãos. Continue vivendo a fé. Crendo que o que Jesus fez na cruz do Calvário é perfeito e é para sempre. Amém. Vamos